Olá, boa noite, bem-vindos a quem está entrando. Bem-vindos. Jucá está conosco já. Vamos colocar ele aqui. Bem-vindo a todos, boa noite. Olá! Olá! Tudo bem? Ó Como quem tá vai? aqui, ó. Ó, o Freud! Muito bom. E aí, Daniel, tudo bem? Tá tudo certo? Tudo estável já pra gente começar? Tudo bem, deixa eu mudar aqui só. O tema Vamos da live, colocar o título da nossa live. o título e fixar, né, aí embaixo. Por favor. Hipnoterapia versus psicologia. Ótimo. Aí você fixa aí, Pronto, clica, segura e fixa. Conseguiu? tá fixado aí? Como fixei? Tá fixado, sim. Ótimo. Muito Perfeito. bem, pessoal. Muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live do Método Tese. Eu sou o João Jucá, esse é o Daniel. Ele é o anfitrião hoje, ele que começou a live. Mas eu estou apresentando aqui. O que é que temos para hoje, Daniel? Tudo bem. Então, em primeiro lugar, a gente tem a honra de estar aqui com o João Paulo Jucá, que além de um dos grandes nomes aqui da hipnoterapia do Brasil, do mundo, instrutor da NGH oficial, instrutor do Método TES oficial, ele também é psicólogo, né? Então, além de um grande hipnoterapeuta, ele também é psicólogo. Então, é muito legal que ele vai poder trazer para a gente um pouquinho aí desse mundo da psicologia, para quem está mais na hipnoterapia. Então, acho que vai ser bem legal a gente ver diferenças, semelhanças, o que um aprende do outro, quais diferenças, quais são as abordagens que estão em comum, como funciona tudo isso. Então, acho que vai ser muito legal a gente debater esse tema. Por que na psicologia eles são tão contra a hipnose? Por que é tão contra a hipnose? O que tem a hipnose que o pessoal lá tem essa rejeição tão grande? Por que não utilizam? Por que não aprendem hipnose na psicologia? Né? Acho que são temas que têm que ser esclarecidos. Precisa ser psicólogo para praticar hipnoterapia. Então são temas assim bem legais, bem importantes, vão ser debatidos hoje. Chamem Pessoal, alguém. quem está entrando já chama o pessoal, já chama pessoas que vocês acham que vão aproveitar essa live, vão poder entender melhor. A live é direcionada mais para terapeutas, para pessoas que trabalham nisso, mas não impede nada de quem, os entusiastas, as pessoas que gostam do tema, apreciarem também. Daniel, tá conseguindo me escutar bem? Todo mundo tá conseguindo me escutar bem? Conseguindo me escutar bem? Nota 10, tá ótimo. Ótimo. Bem-vinda, Márcia. Eu acho que uma das coisas que são interessantes a gente começar falando, Daniel, é essa coisa da hipnose, né? Brevemente, como foi minha história com a hipnose? Simplesmente eu odiei a hipnose durante a graduação inteira, porque já no segundo semestre, no segundo período de psicologia, quando eu fui ter a primeira cadeira lá de psicanálise, eu já ouvi aquela célebre frase. Nem sei se tão célebre assim, né? Aquela famosa frase que é: a hipnose não presta porque Freud abandonou. Como Freud é tido, ó, senhor Freud, é tido como o grande nome, né, que envolve a psicologia, enfim, as pessoas pensam, nossa, esse silogismo aqui deve estar certo, né? Se tal coisa aconteceu, logo tal coisa aconteceu junto. E não é bem assim. Só que durante a graduação a gente aprende isso, que se Freud abandonou a hipnose, e Freud é um grande nome na psicologia, logo a hipnose não presta. A gente chama isso de silogismo. Não tem necessariamente uma lógica, né? Uma ligação, mas a gente acaba fazendo uma ligação entre essas coisas. E aí, durante a graduação, toda essa ideia foi sendo apenas reforçada de que a hipnose não prestava. Mas, Daniel, se você me perguntar, tá, o que é que te diziam? Quais eram as razões que te davam pelas quais a hipnose não prestava, não podia, não era ética, etc. Não tinha. Não tinha razão. Ninguém me dizia algo concreto, de verdade. E assim como vários cursos de psicologia devem ter por aí, vários profissionais, as pessoas simplesmente não sabem por que
que a hipnose não presta, ou por que não deve ser usada, etc. Só diz, não presta porque é perigoso, ou ineficaz, ou é paliativo. É É isso só isso mesmo. que dizem. É Argumento. perigoso, é ineficaz, ou é paliativo. Dizem que você faz hipnose na pessoa, no outro dia ela já está com problema de novo, né? E a gente vê na hipnoterapia que é justamente o contrário, né? Através da hipnoterapia que a pessoa muitas vezes resolve de fato o negócio. Tá, Daniel, e por que você acha, então, que as pessoas têm a ideia de que é paliativo, de que só sai o sintoma durante a hipnose e depois a pessoa volta a ter? Isso remonta à história da hipnose, né? Com certeza. Daqui a gente tem que pegar um pouquinho da história do próprio Freud. Lembra, Freud ele foi aprender hipnose com quem? Quem foram aí os mestres? O Freud ele foi para os maiores hipnotistas da época. Não é que ele não sabia hipnose, ele sabia muito bem hipnose. Ele foi estudar em primeiro lugar com Bernheim e com Libet, né? Foi na escola de Nancy. Foi o primeiro lugar que ele foi aprender hipnose. E ele conheceu toda a visão de Bernheim. Ele aprendeu o método de Bernheim, como Bernheim fazia hipnose. Como era a hipnoterapia de Bernheim? Sugestão direta. Ele colocava a pessoa em transe, então a pessoa vinha com dores, né? E colocava a pessoa em transe e a dor sumiu, e você agora está aliviado, e veio uma coisa boa no seu pescoço, e isso daqui sumiu, e agora você está bem, e daqui a pouco, quando abrir os olhos, você vai sentir uma pessoa nova, uma pessoa maravilhosa, sentindo com energia. Assim que ele fazia com sugestão direta. A pessoa tinha uma alergia, e a pele vai ficando boa, e papapá, papapá. Esse era o método de Bernheim, certo? Assim que ele trabalhava com Libet, com sugestões diretas, que é a hipnose clássica, né? O clássico do clássico. E daí, ele foi também aprender hipnose com Charcot, né? O Charcot era o segundo nome que tinha do mundial. O Charcot um grande nome. Na verdade, pelo mérito do Charcot, a hipnose começou a sair do achismo, de pseudociência, e começou a se tornar algo científico, porque Charcot, entendeu? É que nem falar, Einstein está reconhecendo tal teoria. Puxa, se Einstein reconheceu isso, quer dizer que o negócio é bom. Charcot começa a trabalhar com hipnose, trouxe a hipnose para o meio científico. Foi muito legal isso, certo? É óbvio que Bernard também era médico, mas o Charcot tinha um nome muito maior onde ele trabalhava, no hospital psiquiátrico que ele trabalhava na França. Então, na hora que Freud foi aprender com ele, ele viu também como Charcot fazia, viu também as falhas de Charcot, como na verdade Charcot ele funciona. Vamos lembrar, a ideia de Charcot é que hipnose é só para pessoas doentes. Na verdade, o Charcot entendia que a hipnose tinha a ver com histerismo, a histeria, porque ele vê os mesmos fenômenos que uma pessoa histérica tem, ou que uma pessoa que está em hipnose vai ter. Então, para Charcot, não é toda pessoa que podia ser hipnotizada, é só as pessoas que eram, como se diz, propensas a esse problema, né, de histeria, e essas pessoas podiam ser hipnotizadas. E Charcot trabalhava muito bem com os pessoal do hospital psiquiátrico dele. E Freud foi lá de novo, aprendeu direitinho como o Charcot fez. Fora isso, o Freud ele viu que tanto a abordagem de Charcot como de Bernheim não utilizavam uma hipnoterapia regressiva. Que daí ele começou a fazer o trabalho dele junto com o colega dele, que agora qual é o nome do colega dele? Fugiu o nome, o Breuer? Breuer, sim. Ele começou junto com o Breuer a fazer o quê? Desenvolver aquela hipnose regressiva também. Então ele começou a justamente começar a trabalhar com a ideia de memórias reprimidas, catarse e etc. Então Freud, você vai pegar as obras dele, é legal que ele passou por essas duas fases. Ele trabalhou durante mais de 10 anos com hipnose, não é que ele é idiota. Muita gente fala, porque ele não sabia hipnose, ele nem sabia hipnotizar, ele era muito ruim. Não, é verdade, certo? Ele era bom, você vê como ele até descreve o método que ele fazia de hipnose, ele fazia direitinho. Óbvio, muito arcaico para o que a gente tem hoje em dia, mas ele fazia direito, certo? Óbvio que uma forma muito direta. Tipo, ele falava para a pessoa, durma, e a pessoa tinha que fechar o olho. E se ele não fechasse, se a pessoa não fechava, ele forçava de novo, dava mais um susto na pessoa. E se ela não ia, ele ia lá e fechava o olho dela. Ele tinha uns métodos um pouquinho mais bruscos, mas tá bom. Nível até aí, certo? Porque pelo que era na época. Mas tá bom. Ele utilizou a hipnose dessas duas formas. Então ele utilizou a hipnose tanto dando sugestões diretas, certo? Tanto dando esse método catársico, né? Esse método regressivo de hipnose. E o que ele começou a perceber? Ele começou a perceber que, para esse método regressivo, ele não precisava da hipnose, porque uma pessoa ele conseguia, num estado normal dela, sem fazer todo aquela encenação, todo aquele negócio da hipnose, o durma e sei lá o quê,
ele conseguia fazer a mesma coisa. E ele percebia que muitas vezes tinha pessoas que ele não conseguia hipnotizar. Ele fala, tinha pessoas que não conseguiam. E ele fala isso. Ele fala, não sei porquê, tem pessoas que eu consigo super bem e tem pessoas que simplesmente não rola, não vai. E eu não consigo fazê-las entrar em hipnose. E esse método de sugestão direta, ele realmente via que funcionava há pouco tempo. Que você falava, a dor some. A gente que trabalha com hipnose sabe quanta congruência tem isso aqui. Tinha gente que fala, você esquece o seu nome. Pode ser que a pessoa vai esquecer para sempre? Não. Porque não tem congruência para ela. A dor some, pode ser que até vai durar um tempo. Mas muito provavelmente a dor vai voltar uma hora. Entendeu? Porque a sugestão direta ela é muito falha, ela é muito fraca. Não tem muita liga. Né? Não tem muita liga. A gente, para ter uma sugestão boa, ela tem que ter o quê? Uma congruência muito boa com os princípios da pessoa. E se não tem essa congruência, não vai rolar. Então, na verdade, o que Freud começou a perceber? Ele percebeu que essas sugestões diretas realmente durava pouco tempo. Ele teve muitos métodos, muitos pacientes com sucesso muito grande em hipnose. No livro deles, quem vai pegar as obras completas de Freud, naqueles esboços pré-analíticos, ele fala casos que ele teve muito sucesso com hipnose. Só que ele começou a perceber, fala, calma, para que eu vou utilizar a hipnose? Se é para sugestão direta, ele até tem todo um estudo do que é a sugestão, né? Mas entra no que é a sugestão, ele começou a falar, o que eu ganho com isso? A sugestão direta dura pouco. E para fazer um método catártico e começar a trazer os problemas do sei lá o que estão mal resolvidos da pessoa, posso trazer com a pessoa deitada num divã me contando as coisas. Então, para que eu vou ficar utilizando essa ferramenta hipnose, que não é todo mundo que funciona, não é todo mundo que entra, sendo que eu posso fazer a mesma coisa sem utilizar ela. Então, ele mesmo escreve. Para mim, no final, acabou me se tornando enfadonho e chato usar a hipnose, porque eu não via sentido nela. Então, na verdade, assim, de todo o estudo que eu já vi de Freud, eu acho que isso daqui é o caminho mais correto, entendeu? Para explicar por que ele abandonou a hipnose. Óbvio que ele quis fazer o método dele, não quis pegar o método que o pessoal já estava utilizando lá. Janet utilizava hipnose. Foi visionário, né? Óbvio, ele visionário. O que é? Psicanálise, ficou escrito, né, toda a parte dos sonhos, todas aquelas coisas que não entrariam muito na hipnose. Então ele foi para o caminho dele, mas ele sempre falou, a gente tem que agradecer a hipnose, porque toda a psicanálise é baseada na hipnose. Certo? Então acho que esse daqui é o principal fator, certo? Esses dois pontos. Um, que ele percebeu que a sugestão direta não rolava, e que a parte de regressão ele podia fazer com a pessoa, né, sem estar em hipnose, funcionava igual. Entendeu? Então ele acabou abrindo mão da hipnose. Se ele abriu mão da hipnose porque esses dois fatores, por que a gente então retomou a hipnose? Não é verdade? O que você ganha com a hipnose? Então seria legal primeiro definir que hipnose não é terapia, não é verdade? As pessoas às vezes confundem que você colocar uma pessoa em hipnose, vou fazer uma terapia de hipnose. Não existe isso, certo? Você achar que é a hipnose que faz a terapia. Não. Você colocar uma pessoa em transe, num transe hipnótico, etc., não vai fazer nada para ela. Ela simplesmente vai relaxar. Ela pode ser até um pouco mais calma se ela é uma pessoa ansiosa. Mas a hipnose, ela não faz um processo de mudança. A hipnose é só uma ferramenta. Lembra? A hipnose é ferramenta. Ela não faz nada. Ela vai ajudar a gente num processo. Certo? E acho que aí o João Paulo Jucá pode complementar um pouco melhor. Como a gente une agora essa questão da hipnose com a psicoterapia, que daí sim entra um pouco, aí começa a entrar na área da psicologia. Né? Que é essa junção, que é esse conceito de hipnoterapia, que é hipnose com terapia ou com os processos de mudança? Muito bem. Para os entusiastas ou terapeutas que estão acompanhando aqui, o que acontece? Hoje mesmo estava com um cliente que disse que já tinha passado por várias e várias psicólogas e já tinha tentado tratar os problemas, enfim, que ele tinha. E desde o começo, 4, 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando começou, as demandas ainda são as mesmas. Ou seja, 5 anos, 6 anos se passaram e o cara está trabalhando as mesmas coisas com 4 ou 5 terapeutas que já passou. Eu sou talvez o 5º ou 6º terapeuta que começa a atender. A diferença é que eu entro com a hipnose. Uau, o que é que tem de diferente então? Se ele já passou por 5 terapias. Quando eu atendia com a psicoterapia que a gente chama de convencional, e hoje vocês vão entender que existem mais semelhanças do que diferenças, eu me incomodava porque eu passava muitas vezes um ano e meio, sabe, com cada pessoa, e a pessoa até melhorava em alguns aspectos, mas chegava um momento em que ela voltava à estaca zero. Palavras das pessoas. Jucá, parece que eu voltei à estaca zero.
me parecia que a gente ia de um jeito muito superficial no que eu precisava trabalhar. O cara que eu atendi hoje antes de vir para cá para a live, ele mesmo disse, olha, eu já trabalhei uma questão X, que é muito pesada para mim, com a terceira psicóloga que eu tive, e eu disse, tá, como foi? Ah, a gente falou a respeito, conversamos a respeito, expliquei para ela, e quando eu expliquei para ela, ela passou um exercício de casa que era uma carta. Era para escrever uma carta para mim mesmo, falando algumas coisas boas, e etc, etc. Tá, isso é terapêutico, Jucá? É, bastante. Só que nós que fazemos a hipnoterapia, que usamos da hipnose como veículo, né, como meio pelo qual a gente faz a prática terapêutica, faríamos de outra forma. A cartinha a nível racional, a conversa a nível racional que ele teve com a terapeuta, pode perceber que não deu em muita coisa. Tanto é que tempos depois ele me procura. Não resolveu, não trabalhou de verdade. É como se a gente conseguisse acessar uma parte mais íntima, um âmago, digamos assim, do problema, que muitas vezes conversar a respeito não faz. Tá, toda essa ideia, toda essa conversa é para dizer que, na verdade, a hipnose, como o Daniel já disse, não é uma terapêutica em si. A pessoa entrar em hipnose não faz nada. O que a gente faz é simplesmente colocar a pessoa nesse transe hipnótico, onde ela vai poder acessar de uma forma mais pura, digamos assim, as emoções que são necessárias, situações, circunstâncias, pessoas que passaram pela vida dela, e assim a gente vai poder aplicar as técnicas essas que são da psicologia. Não existem técnicas de psicoterapia, de hipnoterapia que sejam dissociadas da psicologia. Elas não vieram... Os terapeutas se acham bonzãos, falam, né? A gente não tem nada a ver com a psicologia, a gente detesta os psicólogos, eles não entendem de nada, nada serve, sabe? Os haters da psicologia. E cria a mesma briga que os psicólogos estavam criando com a hipnose antes, né? Uma besteira tão grande, porque tudo que a gente acaba usando tem algum embasamento, seja da psicanálise, né, da psicodinâmica de Freud, seja do humanismo, seja da Gestalt, seja do que você quer. Ou seja, Exatamente. O que a gente na hipnoterapia são das escolas que, né, do que já existe, combinando com a hipnose. Né? Ninguém nada novo, a gente está trabalhando com coisas que já existem há muitos anos, só que aplicadas de uma maneira diferente. Exatamente. E quando o cara que estudou hipnose, fez algum outro curso assim, diz, ah, mas não tem nada a ver com a psicologia, aqui é muito mais avançado. Tá, pode ser avançado pelo jeito que a gente faz, mas não pelas técnicas. Porque as suas técnicas, meu amigo, elas não vieram de um extraterrestre, sabe, de um messias, de um enviado de outro universo. Elas vieram de pessoas, de psicólogos, de terapeutas, de estudiosos. Assim como, enfim, as técnicas da psicologia. E aí, como o Daniel disse, vem do humanismo, da Gestalt, da ACP, do Rogers, vem da análise do comportamento, da terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental, diga-se de passagem, tem técnicas de visualização, de imaginação, que são hipnose pura. Só que eles não chamam de hipnose. São hipnose pura, algumas técnicas de TCC. As técnicas é exatamente igual. Exatamente. Só que eles não chamam de hipnose. E a grande questão aqui da hipnoterapia, por exemplo, do método TESS, é que a gente conseguiu juntar de forma harmônica várias técnicas, conhecimentos, formas de fazer terapia que é como se fosse o suprassumo de cada abordagem terapêutica. Porque na psicologia, Daniel, tem outra coisa que acontece além da briga com a hipnose, que é uma briga entre abordagens. É muito comum, é muito comum. Então, você está no curso de psicologia, você precisa necessariamente escolher uma abordagem quando chega lá no 7º, 8º período, e é como se você estivesse escolhendo uma religião. Seu time, sua religião. Seu time, sua religião, sabe? Você não pode ler outra coisa. É como se você não pudesse ler outra coisa, não pudesse sair daquele foco, porque se você ler outra coisa quer dizer que você não está bom nessa, sabe? Faz sentido, é interessante você ter uma para guiar o seu caminho, como eu tenho a Gestalt, por exemplo. Mas como assim? Eu estudei, por exemplo, psicanálise até o 7º período da faculdade, aí sim é que eu fui para Gestalt, fiz pós-graduação e tudo. Mas imagina se eu não tivesse estudado psicanálise durante esses 7 períodos, sabe? Assim como também dei uma lida em Jung, né, na psicologia analítica.
no psicodrama, todas as coisas que eu li fundamentam hoje a prática que eu faço, assim como fundamentam a prática que você faz. E se eu não tivesse lido, se eu tivesse ficado bitolado, focado em apenas uma abordagem, a gente não teria esse leque de possibilidades dentro do método TESS, por exemplo. E aí a grande questão é que a maioria dos psicólogos são bitolados, não todos, tá? Mas a maioria dos psicólogos é bitolado em relação à escolha de uma prática terapêutica apenas, e aí isso, no próprio livro da Gestalt, o Fritz Perls fala isso, o Fritz Perls e o Paul Goodman. Olha, a psicanálise é interessante para X questão. A logoterapia do Viktor Frankl para outra questão aqui, porque foi criada nesse aspecto, nesse contexto. A Gestalt para esse tipo de coisa. Não tem algo que seja específico, não tem algo que seja bom para tudo. Assim como a hipnoterapia não serve para tudo, mas para a maioria dos casos. E aí a grande questão é que, assim como tem essa briga das abordagens, também tem o desconhecimento do que a hipnose é, do que a hipnose faz dentro do curso de psicologia. Simplesmente eles dizem respostas prontas, eles são... Eu sempre brinco que os alunos de psicologia são hipnotizados a pensar, a acreditar que a hipnose não funciona, não presta, etc. Pelos seus professores, por suas figuras de autoridade. E te digo, até os formados. Eu já tive uma conversa, Daniel, com uma mulher que estava formada há pelo menos 10 anos em psicologia. E ela veio dizer que a hipnose não era aceita, se eu estava tranquilo, deitando a cabeça no travesseiro à noite fazendo hipnose, porque não era aceita, aquela coisa toda. E eu digo, minha senhora, você sabia que a hipnose é regulamentada, o uso dentro da psicologia? E aí até peguei aqui o número, né? Resolução CFP 13/2000, ano 2000. Você sabia disso? Ah, não sabia. É mentira isso. Não pode. Não, mentira não. Tá no site do CFP. É só você pesquisar. Dá um Google rapidinho. E a maioria não sabe sobre isso. E aí, claro, não adianta a gente bater de frente com o psicólogo, porque eu estou no meio do caminho, digamos assim, né? Eu estou um pé cá e outro lá. Eu sou hipnoterapeuta, mas formado em psicologia. Então, eu meio que vou abraçando os dois lados para mostrar, ó, hipnoterapeuta, a sua terapia, ela não é uma coisa de outro mundo, enviada por seres, sabe, de luz lá de cima, não, tá? Você está fazendo um processo bacana, mas calma lá. Você não pode atingir a psicologia porque suas técnicas vêm dela. Ó, psicólogo, calma aí, viu? Você sabe o que é hipnose, o que é que ela faz? Qual é o papel dela numa terapia? Sabia que a gente usa as técnicas da psicologia e usa a hipnose só como meio pelo qual? Ah, não sabia. Então, eu meio que faço esse papel de mediador, não só nas terapias que eu faço, mas entre os terapeutas. A hipnose ela vai potencializar o que você está fazendo. Potencializar, essa é a Por palavra. exemplo, alguém falou aqui, mas meu terapeuta ele pediu para escrever uma carta. Carta também é muito bom. A pessoa pode colocar para ela uma visão mais positiva de si. Ela pode, às vezes, tirar mágoas que tem de si. É maravilha. Só que imagina só, você pode pegar a hipnose e fazer a pessoa em hipnose se ver na frente dela, mas se ver de uma forma positiva e dar um abraço em si mesmo e passar amor e falar palavras positivas e se aceitar. Perceba como isso aqui tem um impacto muito mais forte, emocional, visual, emotivo, do que uma carta. Certo? Óbvio que você percebe que a ideia é a mesma, certo? O que a gente está querendo fazer? Aceitação. Eu quero criar aceitação, falar coisas boas de mim numa carta. Maravilha! Mas imagina se você pudesse ver você mesmo na sua frente. Imagina você está num emulador 4D, que você consegue ver você na sua frente. O impacto não é muito maior a todos os níveis de experiência do que uma carta, do que uma folha de papel. Então é mais ou menos isso. Na hipnose você entra no mundo 4D, que você vai poder fazer o quê? Usar toda essa imaginação da pessoa para fazer o mesmo objetivo. Ou seja, amor próprio nesse caso, certo? Aceitação. Mas faça isso com hipnose. Então você acaba fazendo, entendeu? Um processo que às vezes varia 6 meses de cartas e escrever e blá blá blá, você consegue fazer o que num tempo muito menor de uma forma muito mais, entendeu? Potencializada. Essa é a ideia, entendeu? Não é que um é menos, um é mais. A gente está usando uma ferramenta para potencializar esse mesmo conceito. Entendeu? Se você pega esse conceito, o que eu quero passar, e você usa a hipnose utilizando a imaginação da pessoa para potencializar isso, tudo fica muito melhor. E fora que a pessoa ela vai descobrindo coisas muito, muito legais na hipnose. Por uma pessoa veio me procurar esses dias, ela tinha vindo tratar para emagrecer.
Só que eu percebi que ela tinha uma depressão muito profunda, ela chorava bastante, ela não via sentido na vida, nada para ela servia. E no final, quando a gente foi trabalhar com ela, eu comecei a trabalhar a base. Fora que a gente tirou aí problemas que ela tinha de família, eu usei muito de logoterapia, do Viktor Frankl. Eu fui achando um sentido para ela, fazendo ela se descobrir. Daí ela chegou hoje na sessão e falou, eu não sei o que aconteceu. Eu fiz, ela não acredita em Deus, mas não sei porque ela quis ver uma força espiritual lá. Tá bom, uma força espiritual que ela viu. E ela ouviu a força espiritual falando para ela, você tem que se descobrir, você tem que ir para uma natureza, você tem que achar uma cachoeira, você tem que achar sei lá o quê, você tem que se achar. Tá bom, ela saiu da sessão, ela me falou, e ela ficou durante 2 semanas tentando achar um lugar que tinha natureza, tinha cachoeira. E o marido dela tinha ido viajar, ela tava com uma angústia, um negócio, eu preciso achar esse lugar, eu preciso achar essa mensagem de Deus que veio. Óbvio, da própria imaginação dela, certo? Essa mensagem divina. Beleza. E ela foi lá, no final, o marido chegou e falou para ela, vamos para esse lugar? Vamos. Ela pegou, foi lá para um lugar, uma pousada super legal, ficou 1 semana, num lugar de natureza, começou a entrar em contato com ela mesma, depois foi para Campos de Jordão, numa montanha, porque ela se viu numa montanha, então ela falou, vou para Campos de Jordão, que é montanha, e ela se sentiu tão realizada que ela voltou para São Paulo e ela falou, sabe o quê? Eu vou entrar num grupo de ajuda para ajudar pessoas, porque eu tinha falado para ela, acha alguma coisa para fazer o bem para o outro, para você achar um sentido maior. Então ela pegou uma instituição que são mães, que a justiça tirou o filho delas, vamos dizer, uma briga judicial, e o pai tirou o filho. E ela agora está dando suporte emocional para essas moças. Ela falou, Daniel, eu vim aqui no começo querendo tratar a minha alimentação, no final eu descobri algo muito maior. Eu descobri agora que minha vida tem sentido, eu consigo me ver como algo importante para as pessoas, e eu me preencho com isso, a comida acaba pegando um lugar secundário, ganha algo muito maior. Ela falou, não tenho como te agradecer do que aconteceu aqui. E quem trouxe tudo isso? Na hipnose, o que a imaginação dela trouxe, o que os próprios recursos dela trouxeram. Se eu vou fazer um bate-papo, fala aí, se Deus estivesse na tua frente, o que ele diria para você? Sei lá, o que Deus vai falar para mim? Sei lá, tenho uma ideia. Entendeu? Mas antes de estar na hipnose, você agora acaba às vezes conseguindo trazer alguns recursos tão loucos que a própria pessoa traz aquilo dela e é a melhor coisa. Outra terapia eu fiz, a terapia toda foi o quê? O eu do futuro da pessoa ensinando o eu do presente. A pessoa gostava de falar, falava com uma matraca, não parava de falar. Falei, eu vou ficar gastando dinheiro para explicar do meu jeito? Deixa o cara explicar. Falei, você tá vendo o seu eu do futuro de daqui a 2 anos, e você agora é o eu do futuro, e você vai dar uma lição nesse eu do presente. Putz grila, o cara ficou lá 2 horas, falando tudo. E você tem que fazer isso, e você tem que fazer assim, olha com isso, cuida disso, daqui não é bom, faça assim. O cara deu uma aula, que eu fiquei lá, uau, assim, só de boca aberta, olhando e admirando. Depois de 2 horas de sessão, o cara tá 100% resolvido. Eu emergi ele e falei, poxa, você devia ser professor de universidade, você é bom. E o cara fez toda a terapia. O quê? Sou o cara do futuro trazendo recursos para o presente. Se eu chegasse para o cara numa conversa, onde ele tá, o quê? Me vendo, sei lá o quê, ele ia fazer isso? Não ia. Entendeu? Então isso que é legal. A hipnose, ela consegue às vezes trazer alguns recursos que estão lá dentro, que a gente nem faz ideia de onde a pessoa tem aquilo lá, mas ela tem. Isso vem muito do quê? Do humanismo. Ou seja, a pessoa tem os recursos necessários para o processo de mudança. E a hipnose consegue o quê? Potencializar isso daqui. Vai ser a abordagem da psicanálise, tem que voltar no âmago, uma raiz emocional mal resolvida. A hipnose te ajuda a chegar nesse daqui de uma forma muito mais fácil do que a livre associação de Freud, você da psicanálise ficar contando, né? Porque isso daqui acaba sendo uma hipnose, mas mais fraca do que a gente faz. Mas você acaba potencializando essa ferramenta, seja comportamental. Você pode usar também a abordagem da TCC junto com a hipnose para potencializar, que é o que o Jucá até falou, muita gente faz isso. Então você percebe que é um mundo mágico, incrível, que você acaba te abrindo uns leques muito maiores, certo? E acho que isso daqui é o importante o pessoal entender, que não tem briga, não tem nada. A hipnose é uma ferramenta que pode ser utilizada. E se você é um bom profissional, você quer utilizar ela, você tem que saber as duas coisas, tem que saber tanto de psicologia. Você não precisa ser necessariamente psicólogo, mas pelo menos estudar um pouco, né, do que são as linhas da psicologia e unir isso a uma ferramenta hipnose. E tem vezes que pode ser que a hipnose nem vai ser recomendada, pode ser que o bate-papo vai ser o ideal, certo? Às vezes a pessoa precisa de um acolhimento, de uma palavra bonita. A questão é saber diferenciar quando a pessoa vai precisar de uma coisa ou outra. E saber fazer a hipnose quando necessário, saber não colocar a hipnose quando necessário também. Mais ou menos isso. Isso é muito importante. De novo, não é que a gente sempre fala isso, hipnose não é uma panaceia para resolver todos os problemas da humanidade. Que nem Roy Hunter sempre fala,
a hipnose é uma ferramenta que pode ajudar a maioria das pessoas, na maioria dos casos, certo? E isso que é o legal, a gente saber dosar isso daqui da forma correta. Numa consulta com o psicólogo, ele me falou isso também, que não servia para tratar nada relacionado à ansiedade. O que ele falou? Que a hipnose não servia para tratar nada para relacionado à ansiedade? Você falou isso aí, porque o que a gente mais trata é ansiedade. Aqui, meu top one do que eu mais trato é ansiedade. Também. As pessoas também têm essa visão. Eu já vi muitos psicólogos que têm isso, que transtornos que tem a ver com ansiedade, com depressão, que hipnose não pode ser utilizada. Isso daqui, na verdade, era tão tabu até um tempo atrás, que até Iapco trazia. Na verdade, Iapco foi o que começou a trazer que depressão pode ser tratada por hipnose. O pessoal, muita gente tinha essa visão arcaica que não existe você tratar depressão, ansiedade com hipnose. Certo? Por quê? Porque eram ferramentas, entendeu? Que não se adaptavam para esse tipo de problema, que é o que tinha na época, não sei, mas hoje em dia é o que a gente mais trata. Pois é, a propósito, essa questão da briga, né, entre psicologia e hipnoterapia, e desse saber fazer, né, Daniel? Saber fazer. Quando é que eu vou precisar utilizar a hipnose? Quando é que eu vou simplesmente acolher a pessoa numa conversa? Porque tem aqueles que também aprendem hipnose e querem aplicar hipnose em tudo. Tudo é hipnose. Eu vou aplicar hipnose em X, Y, Z, indiscriminadamente, assim. E não é bem assim que funciona. E toda essa ideia me lembrou também de um caso que eu tive, não foi parecido, mas tinha a ver com Deus, né? De que a mulher, né, tinha problemas com ansiedade, com medo de elevador, de dirigir e tudo mais. E eu fiz uma primeira sessão com ela, fiz todas umas ferramentas de regressão e tudo mais, fiz aquela hipnoterapia completinha, nada. Quando foi na segunda sessão, numa conversa que eu tive com ela pré-hipnose em si, eu entendi que a religião era algo muito importante para ela, que ela não tinha mencionado no primeiro encontro. E ela falou que era muito importante para ela. E aí ficou aquela ideia, né? E se Deus estivesse aqui, o que é que você falaria? Eu falaria para ele me ajudar, eu queria que Deus me ajudasse. Sempre ela falando assim, eu queria que Deus me ajudasse, não sei o que. E eu fiz uma hipnose com ela, onde ela ia subir para um lugar maravilhoso, lindo, cheio de luz, cheio de flores. Sei lá que lugar é esse. Então eu fiz ela subir para esse lugar. Onde ela ia encontrar um ser qualquer, que ia ajudá-la. Não disse qual era o ser, não disse quem era, nem nada. Um ser de pura luz e sabedoria que ela ia encontrar. Pronto. Ela conversou com esse ser durante alguns minutos. Quando desceu, olhou para mim e disse: Juca, eu queria lhe dizer que eu encontrei o próprio Jesus Cristo lá em cima. Foi? Te juro. Não é mentira minha. Eu encontrei Jesus Cristo, eu tenho certeza absoluta. Que bom que você encontrou Jesus. E como foi? Nossa, resolvi tudo. Tudo que eu tinha para resolver, eu resolvi. Eu percebi que era muito simples. E ele tocou o meu coração. E toda aquela ideia de que é muito religioso. E eu fui confirmando. Resultado. Total. Resolveu tudo nessa sessão onde ela encontrou Jesus. Só que assim, o bom terapeuta, ele precisa ter essa manha, digamos assim. Essa criatividade, essa flexibilidade, né? De trabalhar esse tipo de coisa, entendendo quem é o outro que está na sua frente. E isso vai do estudo amplo do que é o ser humano, de filosofia, da psicologia. A hipnose vai acabar nos dando essa ferramenta para potencializar isso tudo que a gente tem enquanto terapeuta. E aí você diz, é preciso ser psicólogo? Você é psicólogo, Daniel? Não. Atualmente... Como? Infelizmente ainda não. Para mim, atualmente, você é o maior terapeuta do Brasil. Não é à toa que eu estou fazendo esse trabalho com você. E você não é psicólogo. Em breve, quem sabe? Toda a ideia é que você estuda muito sobre as teorias psicológicas, sobre a mente humana, sobre o comportamento humano. E isso já te dá as ferramentas para ser um excelente terapeuta. O contrário pode acontecer. O cara pode passar 5 anos na faculdade sem entender nada profundamente, até porque a gente se forma generalista, entende de tudo um pouco. E se ele não se aprofunda em nada, vai acabar sendo um terapeuta medíocre. Não são todos que vão ser, mas alguns podem chegar a ser. E aí eu lembro, Daniel, que depois de ter me formado em Gestalt terapia, na pós-graduação,
Eu fazia a famosa terapia da cadeira, né? Que a gente faz muito dentro da hipnoterapia. E só que ela vem lá da Gestalt, né? Então a pessoa estava lá sentada na cadeira, o cliente tinha uma outra cadeira ali na frente. Eu pedia para literalmente a pessoa falar com uma cadeira vazia, né? Surgiu daí terapia da cadeira vazia e ou então da cadeira quente. Então ele olhava para aquela cadeira, começava a falar sem transe, sem nenhum tipo de ritual. Então eu simplesmente falava. O problema é que quando a gente pedia para pessoa, quando eu pedia para a pessoa fazer isso, em geral ela dizia: "Ah, mas meu pai não está ali. Eu vou falar com a cadeira vazia?" "Tá, mas faz de conta." "É, mas é porque ele não está, né?" Como assim eu vou falar para uma cadeira vazia? Eu tenho vergonha, não faz sentido. E falava coisas do tipo. Eu dizia: "Tá, mas vamos fazer um exercício, faz de conta." Aí depois de insistir um pouco, a pessoa dizia: "Tá, eu diria para o meu pai." Não, não, faz como se ele estivesse aí na frente. "Eu diria para o meu pai se ele estivesse aí." Sabe? Um negócio assim que a pessoa não estava engajada, não estava dentro da experiência. Como? Não entendi. Muito truncado, muito forçado, muito teatro. É, Agora você tá na hipnose, fica muito mais fácil, né? A pessoa tá exatamente. impotente, pronto, a pessoa tá imaginando, fala pra ele, blá, 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 blá. Flui, entendeu? É muito mais fácil. E outra, eu tinha que pedir para a pessoa levantar da cadeira onde ela estava e quando trocava o papel, ou seja, ela se tornava o pai, o namorado, seja lá quem fosse, ela ia e sentava na outra cadeira. E muitas vezes a pessoa se sentia incomodada de levantar da cadeira, sentar na outra cadeira e olhar para a cadeira que ela estava nesse instante, imaginar ela mesma, sabe? A pessoa ficava: "Tá, mas eu sei que eu não sou meu pai. Como é que eu posso dizer uma coisa se eu não sei o que ele está pensando?" Então ficava aquela parte racional e analítica trabalhando, 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 e a pessoa não conseguia fluir, não conseguia dar um passo à frente, sabe? E aí com a hipnose tudo flui muito melhor, porque a pessoa estando no estado de transe hipnótico, eu digo pra ela: "Tá, seu pai tá aí na frente." Fala pra ele. Aí a pessoa: "Pai, olha, você me magoou muito." E começa a falar, e às vezes chora, às vezes ri, enfim, as É, emoções vêm. ela entra no papel do pai, ela consegue pela hipnose acessar aquele estado de ego do pai. Então ela Isso. pai com uma identidade do pai. Então é engraçado que se eu tenho um homem, agora você é a sua mãe, ele vai falar com a voz às vezes de mulher. Oi, filho, você babá. E vai mudar a voz fina, se é uma Isso. pai. E você, filho, por que você fez isso? Entendeu? A pessoa ela consegue acessar aquelas características do pai e ela Exato. isso pela ótica do pai ou pela ótica da mãe. Então é legal porque isso aqui tem um pouco com a, né, com essa ideia dos egos que a pessoa tem. A gente, na nossa mente, a gente tem cada pessoa importante da nossa vida, a gente tem, como se diz, meio que impresso as características dela. Meio que a gente tem o pai interno nosso, a mãe interna. E você sabe como a pessoa é, como ela se comporta, o jeito dela. E meio que isso aqui mora lá dentro. Então você consegue, pela hipnose, acessar esse estado de ego e consegue meio que incorporar essas características do pai. Entendeu? Isso daqui é muito legal também, que você vê, acaba sendo muito menos truncado, muito mais sutil, muito mais natural do que ficar com aquela cadeira na frente, você olhando uma cadeira vazia, falando: o que que esse cara tá querendo que eu fale pra cadeira, né? Na hipnose não tem isso. Tá, não, tô imaginando, tá lá o pai, tá lá, e fica tudo mais leve, muito mais fluido. Agora é importante salientar que o Fritz Perls, que foi quem desenvolveu essa técnica da cadeira vazia, trazendo lá do psicodrama do Levi Moreno, ele tinha um jeito meio especial, assim, meio duro, mas um jeito próprio dele, de fazer a pessoa se engajar nesse processo de falar com uma cadeira vazia, de olhos abertos, e que de fato eu considero um transe. Então a pessoa, através da ajuda lá do Fritz Perls, como? Uma percepção muito boa. Ele já ficava sondando a pessoa na conversa, se o problema dela era com o pai ou com a mãe. E na hora que ele colocava a cadeira vazia, ele já, na hora, dava direto quem era a pessoa que estava lá, e ele já usava a palavra certa para dar aquele toque emocional, né, para a pessoa justamente sentir aquele impacto. Então a pessoa ela meio que já estava meio quase chorando, só do jeito que ela já estava lá imaginando. Então ela já estava em estado de transe. Ele conseguia fazer de uma forma que a pessoa ela já se envolvia emocionalmente. Ele não pegava uma pessoa que está naquele estado de boa, tranquila, para ir falar com a cadeira. Ele Exato. idade de fazer a pessoa meio que já está num estado alterado para quando chegar na cadeira e com as perguntas que ele fazia, o jeito que ele construía as frases, né, a forma que ele atiçava a pessoa até o negócio sair. Isso daqui já é colocar no estado de transe. Ele fazia isso aqui de uma forma habilidosa. Só que o pessoal olhava aquilo e falava: como o diabo ele está fazendo isso?
ele tinha essa habilidade muito boa, ele tinha uma acuidade, né? Como se diz, muito boa. Exa exatamente. E aí os outros terapeutas que vão fazer esse tipo de técnica e não têm essa acuidade, acabam muitas vezes falhando, porque não utilizam enfim, dessa sensibilidade de saber se a pessoa está ou não apta para naquele momento fazer aquilo. A pessoa pode às vezes estar coada, etc. E aí propor aquilo naquele momento não dá muito certo. A hipnose, como a gente vem dizendo aqui, é o meio pelo qual a gente faz essas técnicas todas. Seja uma regressão baseada lá na psicodinâmica, seja uma dessensibilização sistemática baseada aí na análise do comportamento, seja o trabalho de crenças ou de imaginação guiada, baseado na terapia cognitivo-comportamental, sabe? Seja o que for, independente da abordagem, a gente utiliza essas técnicas dentro da hipnose para potencializar o trabalho. Uma coisa legal é aquela pesquisa que eu até tinha te mandado, se você se lembra, do trabalho de Irving Kirsch, né, Do que é Kirsch. Kirsch é um dos grandes nomes da hipnose científica, né? Da hipnose da TCC, da comportamental, que ele une uma abordagem da TCC junto com a hipnose. E ele tem uma pesquisa bacana, ele quis saber, será que a hipnose, ela, pelo fato de ser hipnose, ela funciona mais do que uma terapia convencional? Olha que legal que ele fez. Ele pegou pessoas e ele fez dois grupos. Num grupo, ele fez uma abordagem imaginativa, de calma, de sei lá o quê. Mas ele mandou a pessoa fechar os olhos, o relaxamento, deixar o olho desligado, o relaxamento espalha pelo corpo, a mão fica bem pesada. Ele fez tipo uma indução, mas sem falar que era hipnose. A gente está fazendo aqui uma técnica terapêutica de relaxamento, certo? E daí ele fez a pessoa por todo um processo que ele faria de hipnose, mas sem mencionar a palavra hipnose. Fez isso. Tá bom? Outro grupo, ele fez o que? A mesma coisa, falando que a gente agora vai entrar em hipnose, vai utilizar a hipnose para acessar, e fez blá, 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 as mesmas coisas que ele fez, mas dessa vez mencionando a palavra hipnose. E ele viu que teve uma melhora muito maior, considerável, no pessoal que se utilizou a palavra hipnose, do que o pessoal que fez a mesma coisa de hipnose sem usar a palavra hipnose. Então isso aqui é engraçado, porque a técnica foi a mesma, a abordagem foi a mesma, as palavras foram a mesma, ele leu o mesmo script para todo mundo, e com o pessoal que ele falou que era hipnose, funcionou muito melhor do que o pessoal que não era. E qual a conclusão dele? Que as pessoas também têm uma crença que hipnose é mágica. Ou seja, puxa, eu vi o Pyong Lee fazendo a pessoa alucinar e ver o Michael Jackson na frente. Ah, esquecer o nome. Ah, sei lá o quê. Ah, isso daqui é incrível, isso daqui é mágico. Então, na hora que a pessoa... A gente tem meio que uma crença lá dentro que hipnose é algo que funciona de uma forma muito incrível, muito profunda. Então, isso daqui acaba, às vezes, ajudando. Óbvio que nem você colocou aqui no comentário, as pessoas têm uma aversão. Muitas vezes a hipnose de palco também faz isso. Você fala, eu não vou na hipnose porque Deus me livre, vai saber o que aquele cara vai fazer comigo, que horror. Eu não quero, vai saber e se eu não voltar mais? Então, às vezes, a hipnose de palco ela tem esse lado negativo, mas sendo positivo ou negativo, as pessoas têm lá dentro da cabeça o quê? Hipnose é algo mais profundo, é algo que vai mexer em coisas mais do que o comum. Então, já que existe esse consenso geral, pelo fato da pessoa ter essa expectativa de hipnose, isso aqui também potencializa o processo. E olha que legal isso. Ou seja, o mesmo processo terapêutico que você, psicólogo, estaria usando, simplesmente você mencionar que isso daqui agora vai ser hipnose, o teu trabalho imaginativo, de visualização que você estaria usando na comportamental, você poderia talvez potencializar só por usar a palavra hipnose. Não mudar nada. Você faz a mesma coisa, só falar que isso daqui é hipnose. Entendeu? Isso daqui é muito bacana para ver como, às vezes, as crenças da pessoa ajudam muito no processo. E a hipnose, ela trabalha com isso. Ela faz esse papel dela de aumentar a expectativa, aumentar a crença. Certo? Isso aqui é muito bacana. Vamos abrir para pergunta, Daniel, antes que a gente daqui a pouco vai ter que encerrar. Claro, quem tem perguntas, manda, povo, mande perguntas, dúvidas. Dúvidas, perguntas. Acho que Psicologia. sim, pode falar. Não, só ia falar o tema da live, pode falar. Acho que é legal você colocar. Um dia você falou para mim que você acredita que hoje em dia o que se faz na psicanálise é a hipnose. Explica para o pessoal isso daí. Da Associação Livre? Isso. A Associação Livre eu acredito que em si é um tipo de indução, né? Eu acho que foi o Diego que falou lá em cima.
quando a pessoa deita no divã e ela tem já uma expectativa de que algo vai acontecer ali que ela não sabe o que é. Talvez o analista interpretar os conteúdos, né? E ela deita e ela começa a falar palavras, frases, conteúdos aleatórios, como já diz o nome, associação livre. Ela vai falando sobre o dia dela, etc. Até que em algum momento o conteúdo inconsciente escapa. E aí o bom analista vai conseguir ir lá pegar essa migalhinha de conteúdo inconsciente que escapou e começar a trabalhar a partir disso. Toda a ideia é que essa expectativa, o deitar, o falar livremente, coloca a pessoa num estado de transe pelo ritual que acontece ali, certo? O foco que ela tem no teto, então ela fica olhando para o teto diretamente, sabe? O analista fica atrás ou ao lado dela. Então, ela não tem porquê nem como desviar. Porque, veja, se você está atendendo uma pessoa frente a frente, como um Gestalt, por exemplo, e conversando, ou análise de comportamento, muitas vezes a pessoa rói unha, olha para o lado, olha para cima, olha aqui, etc. No divã, quando a pessoa está contando tudo, sem precisar olhar para o analista e olhando simplesmente para um ponto no teto, ela entra num transe. É um transe leve, mas ela entra num transe. E aí toda a ideia de que eu acho que torna a psicanálise, a análise, né, lenta, digamos assim, não que ela não seja efetiva, ela é eficaz, efetiva e tal, mas se torna mais lenta, é o fato de que, e isso é um ponto bem, uma opinião bem específica, pessoal, né, sobre isso, é o fato de que o analista ele vai trabalhar com aquela migalha, sabe, que escapa do inconsciente. Aquilo que a pessoa está falando, um ato falho, qualquer outro tipo de coisa do mecanismo de defesa da mente. Então, escapou, o analista vai lá, capta e começa a trabalhar naquele ponto. Então, foge um pouco da ideia da hipnoterapia que a gente faz de, ao invés de esperar pescar um peixinho, a gente vai lá, mergulha, pega o peixe com a mão, sabe? E faz todo o trabalho que a gente precisa fazer. Vamos ver as perguntas aqui. O Flávio fez uma pergunta bacana e a Eduarda falou que era exatamente a mesma pergunta dela. Os dois entraram em sintonia e de forma quântica conseguiram. De forma quântica se conectaram. Independente de querer ou não, ou depende da aceitação do hipnotizado? Ótima pergunta maravilhosa. Todo mundo pode entrar em transe, todo mundo hipnotizável ou não? O que você diz, Juca? Conta pro povo. Em geral, sim. Todo mundo pode ser hipnotizado. E aí tem algumas exceções, tá? Pessoas com demência, pessoas com, enfim... Tardo. Eu não falei era nem retardo, gosto de ser mais ético nesse sentido. Eu colocaria, assim, algum... Esqueci a palavra agora, mas enfim. Algum déficit cognitivo, essa é a palavra, sabe? Enfim, alguns casos de autismo mais severos, espectros de autismo mais severos, sabe? Nesses casos a pessoa não consegue ser hipnotizada pelo simples fato de que ela não consegue focar e acompanhar, não consegue se comunicar direito. Então eu diria que se a pessoa consegue manter uma comunicação, ela consegue ser hipnotizada. No entanto... Consegue ver um filme e se emocionar num filme? Se a pessoa consegue se emocionar, isso aqui já é um estado de transe, entendeu? Não tem segredo. Se a pessoa tá lá, assim, assistindo filme, sei lá o quê, pronto, isso daqui já é um estado de hipnose, entendeu? O negócio é o quê? Se a pessoa tá com medo ou ela não quer, daí não funciona, entendeu? Óbvio, a pessoa ela tem que estar aberta a um processo, ela tem que estar aberta, ela tem que querer isso daqui. Se ela vem cheia de medo, não, nada vai acontecer, eu não deixo, pra mim não funciona, isso daqui, sei lá o quê, o que ela tá fazendo? Ela tá se bloqueando. É que nem ela querer ver assistir o filme, fala, eu não posso me concentrar, eu não posso olhar demais, eu não posso, sei lá o quê. Ela vai conseguir aproveitar o filme? Não, pra você aproveitar o filme, você precisa sentar e estar disposto ao quê? Olhar e aceitar o que tá vindo. Se a pessoa ficar nisso daqui, não vou olhar, não vou ouvir, não vai adiantar nada. Você precisa querer entrar na experiência. E para isso você tem que fazer o quê? Sentar o bumbum na cadeira e querer assistir o filme. E da mesma coisa com a hipnose. A hipnose não é muito diferente disso, certo? Todos os fenômenos que a gente vê na hipnose são fenômenos naturais que a gente também vê no nosso dia a dia. Quantas vezes você vai procurar uma coisa na geladeira e você não acha a manteiga? E no final ela está na tua frente. Uma alucinação negativa. Você não viu a manteiga que estava na tua frente, certo? Quando você acha que viu uma coisa e na verdade não viu. Ou seja, todos os fenômenos hipnóticos tem no nosso dia a dia.
E então é importante, primeiro, o terapeuta saber o quê? Que qualquer pessoa pode entrar em hipnose se ela vai estar, como se diz, preparada para isso. E por isso a gente tem uma conversa prévia, a gente tira todos os medos, a gente dá todo aquele, né, toda aquela conversa para amaciar, para a pessoa entender o que, que é e como é tranquilo, como é seguro. Porque na hora que a pessoa fala, ah, tudo bem, vamos então encarar esse filme, vamos ver o que vai ser, a pessoa também está de boa. Então isso aqui consegue funcionar 100% bem. Então, esse é o importante, que o Juca falou, se a pessoa é uma pessoa normal, ela consegue. Ah, dá para melhorar o nível de ser hipnotizável ou de fenômenos hipnóticos? Dá. Certo? A pessoa, quanto mais ela vai tendo contato com hipnose, vai treinando, vai sei lá o quê, ela também pode melhorar as habilidades dela. Mas o mais importante é a gente lembrar que isso aqui muitos terapeutas erram. Eu já mandei até para você, Juca, a citação de Freud de 1890. Que Freud, em 1890, olha quanto tempo atrás já escreveu, podem ter pessoas sonambúlicas, são aquelas pessoas mais hipnotizáveis, que você fala para ela, fecha o olho, abre o olho, você está vendo Michael Jackson na frente. Uau, a pessoa está vendo. E a terapia dela é um lixo, enquanto é uma pessoa que tem fenômenos normais, tipo, ela consegue, no máximo, deixar a mão rígida, catalepsia, mas não mais que isso. E a terapia é uma beleza, ela muda a vida, ela se transforma. Não é o nível de capacidade hipnótica que vai definir o sucesso. Freud fala isso. Eu encontrei pessoas sonambúlicas que a terapia foi ruim e encontrei pessoas normais, comuns, entendeu? Que não tem nada demais e a terapia foi ótima em hipnose. E ele fala, não é o nível de quanto a pessoa é hipnotizável que vai definir sucesso de terapia. Pelo contrário, quanto a pessoa está disposta à mudança, quando ela está disposta a passar por um processo de mudança de visão, de transformação, de paradigmas, isso é mais importante. Entendeu? Porque, de novo, a hipnose ela vai potencializar o quê? Uma transformação interna da pessoa. Entendeu? Não importa se a pessoa tem toda uma abertura para hipnose, para sugestões, mas se ela não quer mudar, se ela acha que o jeito dela está ótimo, não vai acontecer nada. Entendeu? Então, isso é o mais importante. A gente não achar que, eu não me concentro muito bem, eu me disperso fácil, será que a hipnose é para mim? Óbvio que é. Ninguém falou que tem que se concentrar, não se concentrar. Ou se concentrar. O importante é você querer mudança, você está engajado, você está no processo. Isso é o mais importante. Se você tem isso, essa disposição, essa abertura, não se preocupar, vou me concentrar ou não vou conseguir imaginar ou não vou, será que vai dar certo ou não vai? Isso são detalhes, entendeu? Isso daqui se acerta. Logo no início é uma pessoa um bom hipnoterapeuta. Óbvio que tem um pessoal tosco que não consegue. A pessoa pode pegar uma pessoa cliente super fácil e a pessoa não consegue engajar a pessoa. Tem isso. Eu já peguei aí clientes que passaram por 2, 3 outros hipnoterapeutas que tinha sido um fiasco. E conosco foi bem. Então é isso que ela fez uma pergunta. Quando eu estava indo para a terapia, eu não olhava nos olhos da psicóloga, olhava para o nada e conseguia falar melhor. É verdade. Eu acho que também isso daqui é uma vantagem da hipnose. Na hora que a pessoa está de olho fechado, simplesmente o fato dela estar de olho fechado e meio que se voltar para dentro, você consegue já falar muito melhor. Ou está olhando para um ponto vazio, para um nada. Você entra naquilo que a gente chama de downtime. Uptime é quando você está alerta no aqui no agora. E downtime é quando você se volta para dentro de você. Então, simplesmente o fato da pessoa fechar o olho e meio que tirar esse canal visual, ela vai conseguir se enxergar melhor e vai conseguir ouvir melhor o que está sendo dito para ela. Exato. Pela fala do Jucá, creio que as pessoas conheceram a hipnose como uma armação, uma encenação, como uma feira por um mágico, um ilusionista. Não, então, isso aqui vem de novo daquela hipnose de palco, onde as pessoas às vezes veem na televisão, olha só, o cara fez a pessoa colar a mão. Não existe isso, deve ser encenação, eles combinaram lá atrás que ele ia ficar fingindo que a mão está colada. Não, isso é de verdade, certo? A gente faz isso todo dia, certo? É bem tranquilo, só que dá a impressão às vezes para as pessoas que não entendem o que é, é armação, eles combinaram lá atrás, não vai lembrar o nome, eu não sei meu nome, eu não sei, eu não me lembro o meu nome, mas a pessoa sabe, ela está fingindo. Não, é de verdade, não precisa na hipnose fingir, certo? Todos esses fenômenos a gente vê, mas é que realmente as pessoas não conhecem. Então dá às vezes a impressão que isso aqui é armação. Eu mesmo, quando fui conhecer a hipnose, sempre achei que era armação. Via lá o Fábio Puentes na TV fazendo aquelas... Mas é armação, certeza eles combinaram de antes, é besteira, né? E eu fui nessa cabeça, eu fui na hipnose para justamente desmascarar o negócio. Vou que isso daqui é armação. Né? Fui nessa do espertalhão. E você vê que no final minha ideia saiu por ralo abaixo. Não deu para ser o espertalhão. No final eu que me apaixonei pela hipnose. Daniel, a Ada tem uma pergunta aqui. Tenho tido muita dificuldade em realizar auto-hipnose. Imaginar cenários, pessoas. Sinto que preciso forçar muito a minha mente e fico vagueando entre pensamentos aleatórios. Como proceder?
O que que Primeiro você diz, lugar, Daniel? no curso online do Jucá Auto-Hipnose. Ele tem um curso online no Jucá. Tem ainda, tá disponível, não tá? Sim, sim. Ele tem um curso aí de auto-hipnose. Se quiser aprender auto-hipnose bem, tem o curso online dele que você pode fazer, certo? E outra coisa é saber qual é a auto-hipnose ideal para você. Tem vários tipos de auto-hipnose, certo? Vai ser o quê? Heteroação ou homoação? Vai ser uma hipnose ericksoniana? Vai ser imaginação guiada? Vai ser... Qual tipo de auto-hipnose você está fazendo? Você pode fazer terapia de pares também com auto-hipnose. Pode fazer tanta coisa em auto-hipnose. E auto-hipnose é um termo muito genérico. Então, na verdade, é bom você estar com um profissional que conhece você bem e chegar num consenso qual é a melhor auto-hipnose para você. Entendeu? Tem muita gente que detesta ouvir um áudio de alguém falando. Gosta de imaginar o seu. Tem pessoas que têm... Acredito que ela está falando mais no próprio estado mesmo, né? De Você pode... imaginar. Tá bom, usa a hipnose ericksoniana, subconsciente. Eu sei que você tem todos os recursos necessários para resolver o X. Eu vou te dar agora 5 minutos. E nesses 5 minutos resolva com todos os recursos necessários. Pronto. Não precisa imaginar nada. É só dar sugestões e deixar o inconsciente da pessoa fazer o trabalho. Entendeu? Tem várias formas de fazer isso. Óbvio que você No pode... meu curso tem um módulo lá, uma aula sobre hipnose ericksoniana. Entendeu? Então tem várias formas de se fazer a coisa acontecer. E dá para aperfeiçoar esse negócio. A auto-hipnose é algo que exige aperfeiçoamento. E ainda é muito difícil uma pessoa que não passou uma sessão com o hipnólogo, conheceu a hipnose bem, de querer fazer a auto-hipnose sozinha, meio que pular uma fase. A pessoa não vai entender direito como é hipnose, vai ficar se questionando no meio se é ou não é. Então a melhor coisa é primeiro fazer um trabalho com um hipnoterapeuta e depois usar a auto-hipnose para ir complementando, entendeu? Acho que isso daqui é a melhor forma. Tudo bem, estamos chegando no nosso horário. Já vai fechar a live. Eu queria agradecer bastante pelo convite, Daniel. Quem tiver mais dúvidas pode nos contactar aí pelo privado, no WhatsApp, no privado do Instagram, etc. Vocês veem aqui o famoso Freud, o famoso Daniel Stein, né? São grandes figuras, grandes figuras aí da terapia mundial. E lembrando que a gente vai ter, para os terapeutas que nos acompanharam, a gente vai ter o método TES em março, que é a nossa formação, onde a gente ensina de forma profissional como é que se faz terapia utilizando hipnose, o que é que a gente fez, o que é que a gente juntou de forma harmônica no nosso método de terapia e que a gente tem ajudado tanta gente. E o diferencial do Daniel e o meu diferencial é que a gente atende muita gente, atendendo muita gente, a gente sabe na prática o que precisa ser feito. Na teoria, porque a gente estuda bastante, está ali minha estante, a estante do Daniel cheia de livros, mas na prática principalmente, porque não adianta ficar só no livrinho. Quando você se depara com a prática clínica, é que você vê onde o bicho pega e as soluções que você consegue encontrar para cada tipo de pessoa, para cada tipo de caso. E foi isso que a gente juntou, nossa experiência clínica, para formar o método TES. Vamos ter a turma aí em março. Não é isso, Daniel? Em São Paulo. São Paulo, diga-se de passagem. Tinha uma pessoa falando comigo hoje dizendo que era longe, Daniel. Dizendo, eu queria tanto ir para o método TES, mas é tão longe. Ela mora aqui, né, na minha cidade. Eu acho que é aqui. Mas é tão longe. Poxa, lá São Paulo é o polo, né? Assim, é o centro de tudo para todos. Então, levando em conta que tem gente de todos os estados que nos procura, São Paulo acaba sendo o lugar mais central, mais barato para ir de avião e todas essas coisas. E lembra que eu e o Daniel precisamos viajar bastante também para aprender o que a gente vai passar para vocês. Então, essa jornada é assim. O conhecimento tem que ser buscado, tem que ter empenho. Exatamente. Se você esperar que o método TES vá para cada uma das cidades aí que as pessoas moram, sinto muito. A gente tem que ter um local, uma sede, né, digamos assim. Então, espero vocês no método TES em março, lá em São Paulo, e espero vocês na próxima semana, próxima terça, às 9 horas, tem mais live, tá? A gente vai liberar o tema em breve, e um grande abraço, espero vocês próxima semana. Muito obrigado, João Paulo Jucá, um dos grandes nomes aqui da hipnose, hipnoterapia mundial. Prazer ter recebido você e vocês todos que acompanharam a gente. Que nem ele falou, qualquer dúvida, comentário, podem mandar pra gente no privado. O maior prazer a gente responde. E quem estiver aí no método TES com a gente aí na próxima turma, vai ser uma honra poder ensinar vocês, passar um pouquinho do conhecimento e da prática que a gente tem. Obrigado a todos, boa noite e um prazer estar com vocês. Valeu, boa noite.